Boa tarde. Meu nome é Paula Carey. Eu sou a juíza-presidente do juízo de primeira instância em Massachusetts. Obrigado por comparecer na nossa reunião comunitária aqui em Worcester. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje para que possamos compartilhar os serviços e oportunidades que vocês terão para interagir com o sistema judiciário. Essa é a terceira reunião comunitária que nós temos feito até agora. Vamos fazer mais. O objetivo maior é... Ficamos sabendo que muitas pessoas nessa comunidade não estão familiarizados com os serviços forenses. Quando você acrescenta a questão da pandemia, houve confusão sobre se os fóruns estão abertos ou não, e se estão abertos, que tipo de oportunidade as pessoas têm de ir até o fórum para conseguir a ajuda que eles querem. Então, nós gostaríamos de informar as pessoas sobre como acessar os nossos centros de atendimento forenses, os nossos intérpretes jurídicos, e mostrar às pessoas como é que nós podemos ajudar vocês e suas famílias a acessar o sistema jurídico. Nós queremos fornecer justiça para todos e nós nos consideramos juízos comunitários. Acreditamos que a nossa presença na comunidade é importante e que muitas das razões pelas quais as pessoas vêm até a justiça são frequentemente coisas muito importantes que podem mudar a vida da pessoa. Um despejo, problemas de álcool, drogas, problemas parentais, violência doméstica. Vocês vão ouvir vários peritos hoje falando sobre o que eles fazem no nosso sistema judiciário e como eles podem ajudar vocês e como nós podemos tirar o mistério das situações com as quais vocês se deparam. Vamos falar um pouquinho sobre a moratória de despejos e o que isso pode significar para vocês. A reunião comunitária, eu acredito que está sendo interpretada para 5 outros idiomas e essas gravações estarão disponíveis remotamente, então quem não puder ouvir ao vivo pode ouvir a gravação mais tarde. O vídeo da reunião comunitária será postada no YouTube, eu acredito. Nós somos um sistema judiciário completamente diferente agora durante a pandemia e precisamos nos acostumar com as novas tecnologias. Mas eu acho que nós fizemos um trabalho razoavelmente bom, talvez até mais do que algumas pessoas gostariam, mas fizemos o possível. Portanto, eu vou agora deixar a reunião começar. Antes de fazer isso, eu quero apresentar o gerente municipal de Worcester. Estamos gratos pela presença dele, Edward Augustus Jr. Foi nomeado como gerente municipal em janeiro de 2014. O foco dele é continuar o desenvolvimento econômico de Worcester, a renascença da cidade. Ele quer ajudar os jovens, fazer o governo municipal inclusivo para todos os cidadãos da segunda maior cidade da Nova Inglaterra. Sr. Augustus, obrigado por comparecer aqui hoje. Obrigada, juíza-presidente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com todas as pessoas que estão ouvindo. Isso é uma parte importante do que a doutora Hirsch, que eu vou apresentar daqui a pouco, e também o prefeito, tentamos fazer desde o começo da pandemia, que é manter as pessoas informadas, dar informações precisas, baseadas em fatos, em ciência, para fazer isso da maneira mais acessível possível.
O fato de que o juízo de primeira instância está fazendo essas reuniões comunitárias, interpretadas para vários idiomas, é um ótimo serviço que reforça o trabalho que eu e a doutora Hirsch estamos fazendo aqui, e também o prefeito e o governador estão fazendo. Gravando isso, nós vemos o benefício de usar dados e fatos para tomar as decisões. Massachusetts está numa situação que eu acredito é invejável quando nós olhamos outros estados americanos que não tomaram as mesmas decisões e fizeram o que eles achavam que queriam que acontecesse, em vez de tomar decisões difíceis, que podem ser difíceis a curto prazo, mas que têm vantagens a longo prazo. Mas nós não podemos se vangloriar. O que nós conseguimos nos últimos 4 meses pode ser perdido rapidamente. Se nós não tomarmos cuidado, temos que manter as máscaras, distanciamento social, temos que nos manter informados. Essa pandemia e o que nós sabemos sobre o vírus está mudando constantemente. E depende de todos nós em posições de liderança e depende dos cidadãos também a manter-se informados sobre o que está acontecendo, qual é a última orientação, a última informação que você precisa e que sua família precisa para fazer uma decisão bem informada. A cidade de Worcester tem tentado fazer isso, seja com juízos de primeira instância ou com as universidades, faculdades, os hospitais, os comércios, para compartilhar a informação necessária para manter todos informados das melhores práticas mais atualizadas. Tentamos seguir a orientação do governador do estado, o plano dele de reabertura. Estamos tentando coordenar com as orientações do estado. Às vezes, nós fizemos coisas até mais restritivas do que o estado. Por exemplo, eu criei uma obrigação de uso de máscaras obrigatória em Worcester 3 semanas antes do estado impor essa regra, porque estávamos vendo que usar máscaras ia ter um bom impacto para evitar a propagação do vírus, seja em lojas, restaurantes, outros espaços públicos. O estado também agora está impondo esse uso obrigatório de máscaras. Eu acho que deveria ser uma coisa nacional, mas não é a decisão minha. Nós temos a nossa obrigação aqui nesse município, e isso é algo que todos nós podemos fazer, é manter o uso da máscara e encorajar todos a usar máscaras em espaços públicos. Também observar as regras de distanciamento social. Declaramos um estado de emergência na cidade de Worcester, que continua em efeito desde 15 de março. E meu nome é Augusto, como imperador romano. Eu, tendo um nome romano, tenho bastante sensibilidade com essa questão do que ocorre no mês de março, em meados de março. Estamos numa situação boa hoje, mas é só você olhar Flórida ou Texas e ver que isso pode ser perdido rapidamente. É só 2 fins de semana ruins e tudo pode ir água abaixo. Teríamos que passar toda a dor e sofrimento de fechar tudo completamente novamente, as consequências econômicas e a capacidade de viver uma vida normal. Vamos nos manter vigilantes como uma cidade. Quando a reabertura continuar a progredir, as universidades voltarem a funcionar, outras coisas voltarem ao normal, vamos continuar vigilantes para manter todos seguros e também para lidar com as consequências que seguirão. Consequências econômicas, comércios que não vão poder reabrir financeiramente, instituições culturais que estão fechando, porque não é possível ter, por exemplo, uma encenação de uma peça de teatro
e também as execuções de hipotecas e despejos de inquilinos, coisas que criam consequências que trazem as pessoas ao juízo. Vamos ver se conseguimos trabalhar juntos para amenizar o impacto dessas medidas. Quero apresentar o meu parceiro que guiou toda a cidade com ciência e também que traz um toque de humor, uma leveza. É o diretor médico da cidade, Michael Hirsch. Dr. Hirsch, muito obrigado, senhor gerente, juíza-presidente Carey, todos os presentes aqui, por permitirem que eu tomasse parte dessa assembleia nobre e ilustre. Acho que vocês representam tudo que é bom no nosso sistema americano. O nosso sistema jurídico, juntamente com o sistema médico, tem estado sob assalto pelo vírus da Covid. Então, agradeço o serviço que vocês prestam à comunidade. Eu tive muita sorte e trabalhei com o gerente Augustus e o prefeito. Por volta do dia 12 de março, o gerente municipal Augustus decidiu que iríamos fazer atualizações diárias sobre o que estava acontecendo. Tentamos manter a calma, apresentar os dados corretos, a atitude certa, manter as pessoas positivas, e eu acho que também a comunidade médica fez um trabalho incrível cuidando dos pacientes. E os centros de saúde comunitária, clínicas regionais, nos bairros, o SAMU, todas essas entidades cuidaram muito bem dos pacientes da Covid. E a comunidade como um todo, as pessoas, os cidadãos da cidade reagiram muito bem ao nosso pedido que usassem máscaras, lavassem as mãos, desinfetassem as superfícies, mantivessem a distância física, não necessariamente distância social, porque é importante ter conexão social nesses tempos difíceis. Nós estávamos tentando fornecer oportunidade para os menores, para as pessoas de terceira idade que não podiam conviver com os amigos nos centros comunitários, mas fazer uma ligação entre eles e outras pessoas que poderiam conversar com eles, dar notícias. Eu não gosto dessa terminologia distanciamento social. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho de distanciamento físico sem isolamento social. E eu acho que outras cidades talvez não tenham feito isso. Mesmo assim, esse vírus tem sido um desafio incrível. Desde o primeiro paciente que teve em Worcester em 11 de março, agora 19 semanas depois do início da pandemia, entrando aqui na 20ª semana, naquele primeiro grupo de pacientes, não tínhamos a experiência, o know-how, não sabíamos como lidar com se precisassem de respiradores, ou não sabíamos como atender e cuidar desses pacientes que as coisas estavam correndo de forma estranha, o sangue coagulando, reações estranhas aos antibióticos. Worcester foi um lugar de ponta no desenvolvimento das intervenções médicas. Um remédio chamado Remdesivir, o antiviral. Fomos uma das primeiras cidades a usar com pacientes da Covid. Descobrimos que ajudava os pacientes e internados a ter uma recuperação melhor. Fomos uma das primeiras cidades a fazer terapia com soro. As pessoas que sobreviveram ao Covid vieram e doaram soro
para as pessoas que estavam tendo dificuldade. Isso ajudou muita gente de forma milagrosa, uma guinada de 180 graus em alguns casos, e reduziu a taxa de óbito nessa cidade bastante. Tivemos uns 5.300 casos em Worcester, e eu acho que, levando tudo em consideração, sendo uma cidade de quase 200 mil habitantes, é uma taxa bem baixa de infecção, e isso se deve em grande parte a como o governo municipal, a comunidade médica, o pessoal do SAMU trabalharam juntos e nos mantiveram seguros. O que não temos certeza ainda é como as coisas vão ficar nos próximos 3 meses. Os 3 maiores desafios são a volta às aulas das escolas públicas, do ensino superior e o começo da estação de gripes sazonais. Pode ser uma coisa, vários fatores que podem criar muitos problemas, dar uma segunda onda de infecções de Covid. O sistema pode até começar potencialmente a entrar em colapso, mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque temos novas ferramentas agora para nos ajudar a saber quando administrar certos medicamentos. Se houver uma nova infecção, temos mais capacidade de impedir a progressão daquela infecção. Também temos um sistema muito melhor para rastrear os contatos dos pacientes. E eu acho que essa é a melhor forma de defesa que temos no momento. Quando identificamos uma pessoa que é Covid positiva num dos centros de testes, nós mandamos uma equipe de rastreamento de contatos para identificar onde aquela pessoa esteve na cidade. Entramos em contato com as pessoas que tiveram contato com a pessoa infectada, pedimos para eles entrarem em quarentena, pedimos os contatos deles, conseguimos evitar vários surtos. Tivemos um no Walmart, um menor no Tabletop Pies, uma loja de tortas. O maior problema foi, na verdade, nos asilos de terceira idade. Nós não entendíamos inicialmente que as pessoas de terceira idade internadas num asilo, quando eles forem expostas a esse vírus, é como jogar álcool num fogo. A coisa se alastra muito rapidamente. As pessoas que administram esses asilos viram que tinha um caso e daí de repente tinham vários óbitos. Nós conseguimos mitigar esses efeitos porque criamos um hospital de campanha no DCU Center, no auditório, e conseguimos montar aquele hospital de campanha com a ajuda da Guarda Nacional, e para não criar um engarrafamento nos hospitais, também botamos pessoas sem teto que eram Covid positivas, que não poderiam fazer uma quarentena normal, e também abrimos 4 outros asilos para pessoas sem teto, com o Dr. Mary Castillo, que é o comissário de saúde pública da cidade. Fizeram um trabalho muito bom para manter aquela população segura. A terceira parte, eu acho, é quando o asilo Beaumont, na Plantation Street, que era um asilo de terceira idade, foi designado para as pessoas de terceira idade infectados, que normalmente não poderiam voltar para o asilo deles normais. E vocês veem que quando você tenta botar alguém que é Covid positivo de volta no asilo, há muitos óbitos naqueles asilos. Então, evitamos isso.
conseguindo usar esse Beaumont para colocar só pessoas infectadas. Eu não quero tomar muito tempo aqui, eu sei que todos vão ouvir histórias sobre Covid aqui, do pessoal do sistema jurídico, falar por que eles estão usando a máscara, por que não estão usando a máscara, por que não podem. Eles não vão poder passar por um julgamento por causa das sequelas do Covid. Isso é verdade, na verdade. Quem já teve um caso leve ou até sério de Covid tem sequelas duradouras que podem dificultar a concentração da pessoa, que modifica funções vitais cardíacas, renais, memória, coisas que dificultam a pessoa falar por um período longo, sabe, tentando pensar o que poderia dificultar o comparecimento de alguém numa audiência jurídica, um julgamento ou outra audiência mais demorada. Eu acho que essas sequelas são reais, precisam ser respeitadas. A incapacidade de usar a máscara, isso é uma coisa muito rara, não há realmente justificação médica para isso. Só vi até agora um artigo que crianças com menos de 3 anos de idade não se dão bem com máscaras, mas são exceções muito raras. Eu acho que a maioria das pessoas pode tolerar o uso de uma máscara e deve usar a máscara num lugar público como uma sala de audiência. Nossa esperança é o desenvolvimento de uma vacina. Hoje houve um teste a nível 3 que foi iniciado. Eles vão começar a distribuir essa vacina, esse protótipo de vacina, e podemos esperar que até dezembro, janeiro, uma das vacinas será aprovada. Já há 20 possíveis vacinas sendo desenvolvidas, e eu acho que agora as empresas estão fazendo várias doses, antecipando que os testes vão ser bem-sucedidos. É uma coisa meio arriscada. Talvez haja um efeito nocivo à vacina que eles estão testando, ou que não dê anticorpos a longo prazo, mas eu gosto desse risco, porque assim que uma dessas vacinas for testada e aprovada, nós temos um sistema aqui na cidade de distribuição emergencial que vai permitir que nós distribuamos a vacina para o público em geral. O que queremos é vacinar pelo menos 75% dos cidadãos aqui. Aí teríamos o que chama de imunidade de manada, em inglês, herd immunity. As coisas não vão ser normais como era em fevereiro. Acho que vamos usar máscaras agora por um bom tempo, talvez permanentemente. Vamos ter que nos acostumar à necessidade de distanciamento físico e higienização das mãos, mas eu acho que até a primavera de 2021 estaremos em melhores condições, poderemos sentar e tomar uma cervejinha. Eu vou parar por aí e depois eu posso responder perguntas. Vou deixar os outros falar agora. Agora, para falar sobre o juízo de comarca, o juiz-presidente Despotópolis. Boa tarde, obrigado pela participação. Antes de falar, eu quero que vocês assistam um vídeo curto sobre o que vocês podem esperar quando vocês chegarem num fórum. Os fóruns do Estado estão abrindo de forma lenta e gradual. Esse vídeo mostrará o que você pode esperar quando chegar lá. A maioria das audiências ainda será virtual, por telefone e videoconferência. Há detalhes sobre isso no site mass.gov/courts. Se você quiser vir a um fórum, é bom marcar uma hora com antecedência, especialmente se você precisa de intérprete. Ligue ou mande um e-mail para a vara competente.
se você precisar ir até um fórum, lembre o seguinte, que o sistema judiciário aprovou as seguintes razões para alguém entrar num fórum: comparecer a uma audiência presencial, fazer alguma coisa na secretaria do fórum, falar com um oficial de regime de prova ou fazer qualquer outra coisa numa repartição dentro do fórum, onde o público tem acesso. As audiências presenciais são limitadas aos advogados, às partes. Cada departamento fornece mais informações específicas. Tudo isso está nas perguntas frequentes no site mass.gov/courts. Faça uma triagem em casa. Se você não se sentir bem, tiver tosse ou febre, ou for exposto ao Covid recentemente, por favor, não vá ao fórum. Você pode trazer o celular ou outro dispositivo eletrônico para qualquer fórum. Haverá caixa de coleta nas entradas dos fóruns para você poder entregar documentos que você queira protocolar. Acesso e protocolos de triagem. Quando você chegar no fórum, farão 4 perguntas para vocês. Os limites de ocupação dos prédios terão que ser respeitados também. Pode haver uma longa espera. Mantenha a distância, haverá placas sinalizando isso. É preciso usar máscara dentro do fórum o tempo todo e manter distanciamento social. Quem não tiver máscara quando comparecer no fórum receberá uma para usar durante a triagem. Se você precisar de adaptação médica, contate o fórum com antecedência. Há uma lista de requisitos que foi completada, o limite de ocupação do fórum e até de certas áreas dentro de cada fórum para manter o distanciamento social terá que ser respeitada. Várias das salas terão um limite de ocupação escrito na placa ao lado da porta. Haverá modificação dos espaços públicos para manter o distanciamento social. Sente só onde for indicado de acordo com as placas. Algumas escadarias são só para subir ou só para descer. Evite o uso compartilhado de materiais dentro dos fóruns. Os bebedouros não funcionarão. Revistas, canetas e outras coisas de uso público foram retirados. Os fóruns serão higienizados constantemente. Há higienizador de mão disponível em vários locais dentro do fórum. Todas as áreas de automanuseio serão higienizadas diariamente. Há latas de lixo que você não precisa tocar com a mão. Se algum funcionário ou usuário testar positivo para a Covid-19, seguiremos as normas do do Instituto Nacional de Saúde sobre análise de contatos. Esperamos que tudo isso aumente a segurança tanto dos funcionários como dos usuários do sistema judiciário durante a reabertura dos fóruns. Qualquer pergunta, por favor, telefone ou mande um e-mail para a vara competente. Ou ligue para o Disque Ajuda 833-91-COURT e digite 3 para ser atendido em português. Espero que vocês gostaram do vídeo, tenham gostado do vídeo. Vocês podem entrar no fórum com o celular, só não podem tirar fotos dentro do fórum ou dentro da sala de audiência, o telefone tem que ser desligado. Como o vídeo indica, chegando no fórum, farão perguntas e medirão a sua temperatura. O que eu vou fazer aqui é dizer o que nós estamos fazendo. Os fóruns estão abertos, as portas estão abertas, mas o juízo de comarca só está ouvindo audiências presenciais de certos atos processuais. Para poder comparecer ao juízo de comarca, você pode vir para a audiência inicial de processo penal, se você foi intimado para comparecer, ou se você foi solto e intimado a comparecer em certo dia. Se você deixar de comparecer naquele dia, você será declarado rével
Quem receber intimação para comparecer à audiência inicial, nós mandaremos novas citações. É bom vocês entrarem em contato com a secretaria se não puderem vir presencialmente. Audiências iniciais de processos penais, se você ficar preso aguardando a audiência será pelo Zoom da carceragem. Qualquer outra audiência relacionada, por exemplo, pedido de detenção por periculosidade, qualquer medida cautelar ou prestação de fiança, tudo isso pode ser feito. A devolução de fiança pode ocorrer no fórum. As pessoas podem vir para pedir anulação de mandados de prisão. Se você sabe que tem um mandado de prisão, você pode comparecer ou ir à delegacia local também. Audiência de indiciamento, se houver depoimentos a tomar, e audiências também de pedidos de internação civil, seja por abuso de drogas ou outra substância ou problema mental. Se você acha que precisa internar civilmente um parente, você pode vir pedir isso. Também teremos avaliações de imputabilidade e capacidade processual nos processos penais. Os outros atos processuais penais, se você é um réu e tem advogado, está marcado uma audiência de saneamento ou escolha da forma de julgamento, você não precisa comparecer. Eu peço que você mantenha contato com o seu advogado para saber quando você realmente precisa comparecer presencialmente. Quem não tem advogado, eu peço que você entre em contato com a secretaria do juízo de comarca para marcar a nova audiência. Em termos de julgamentos por juiz singular, haverá julgamentos por juiz singular presenciais, pessoas que estão presas, e também outras audiências como confissões judiciais, pessoas presas ou que estejam soltas provisoriamente. Os processos cíveis, a grande maioria está sendo conduzida virtualmente. Vocês podem marcar pedidos na secretaria para processos civis. Medidas protetivas, essas audiências estão sendo conduzidas virtualmente por telefone ou videoconferência como Zoom, como essa audiência, essa reunião aqui. Quem quer pedir uma medida protetiva, você pode entrar no fórum para preencher a documentação, mas a audiência não será presencial, será virtual, seja por telefone ou por videoconferência. Então, o juízo de comarca está operando dessa forma. Queremos que todos fiquem seguros. Se pudermos lidar com os atos processuais virtualmente por telefone ou videoconferência, preferimos fazer isso. Queremos, quando houver vacina, poder abrir as portas do fórum para todos os atos processuais. Eu vou aqui agora apresentar o juiz-presidente, aliás, o juiz administrativo regional das varas penal e civil. Meu nome é Daniel Wren, sou um juiz da vara penal e civil, trabalho quase sempre aqui em Worcester. As varas penais e cíveis são varas organizadas por condado. Temos competência civil e penal. Trabalhamos de certa forma como o juízo de comarca. Cada condado tem uma vara penal e uma vara civil específica. Dependendo do tamanho do condado, isso determina quantas salas de audiências a vara penal e civil tem. O condado de Worcester é grande, temos 7 salas de audiência, 4 designadas para processos cíveis, 3 designadas para processos penais. Na vara penal e civil, para você ter um processo penal, você precisa ser pronunciado por um júri de pronúncia. Algumas vezes temos réus sem representação jurídica, mas a vasta maioria na vara penal tem advogado. No lado civil, a nossa competência é processos com valor de $50 mil ou mais. Então, a grande maioria dos
das partes nesses processos têm advogados. Como o juiz de Petrópolis já falou para o juiz de comarca, os processos cíveis na vara civil também estão sendo conduzidos virtualmente por telefone ou videoconferência, como o Zoom. Claro que estamos funcionando, você pode vir até o fórum, mas precisa pedir audiência presencial. O tipo de coisa que estamos fazendo nos processos cíveis são pedidos de julgamento antecipado da lide ou pedido de extinção processual. Claro que permitiremos esse tipo de pedidos, ou um julgamento por juiz singular. Se você quiser vir a ter o processo julgado por um juiz singular, permitiríamos as partes, testemunhas e advogados a entrarem no fórum para uma audiência presencial, audiência de instrução e julgamento, mas é pedido pedir com antecedência. Nos processos penais, estamos fazendo audiências iniciais, pedidos de vedação de prova, audiências sobre descumprimento de regime de prova, confissões judiciais, onde a pessoa vem e confessa a autoria de certas infrações, mas ainda estamos usando o Zoom, Polycom e teleconferências bastante. Como o juiz Despotápolis falou, estamos aguardando ansiosamente a volta da operação normal para poder seguir com o agendamento de julgamentos por júri popular e juiz, mas não vai ser tão cedo. No Condado de Worcester, temos muita sorte de ter a liderança que nós temos. O gerente municipal Augustus, o Dr. Hirsch, os dois ajudaram bastante aqui em Worcester para conseguir boas informações valiosas para conseguir passar por isso, e nos orientamos com dados científicos para tomar as decisões. Vamos tentar passar por isso juntos, trabalhando coletivamente. Tenho muito orgulho de ter cooperação de todos os 5 departamentos e varas especializadas aqui em Worcester. Temos ótimos juízes em todas as varas especializadas e a liderança que temos em cada vara especializada. Vou agora apresentar a juíza-presidente da vara de locações, Diana Horgan. Eu gostaria de começar dizendo, Judge Wren, como nosso juiz administrativo aqui nessa região de Worcester, ele nos orientou desde o começo. Foi uma viagem interessante, mas agradecemos a liderança dele. A vara de locações, houve processos sobre propriedades de aluguel residencial, problemas de disputas de vizinhos, execuções de hipotecas, também disputas sobre prédios comercial, onde o bem-estar do público está em risco. Um exemplo seria quando a irrigação anti-incêndio de um prédio comercial não está funcionando, onde pessoas estão morando num prédio comercial. Houve audiência sobre isso recentemente. Também ouvimos juizado especial civil, problemas de aluguel devido. Podemos também expedir liminares inaudita outra parte para lidar com disputas entre as partes. Por exemplo, se o inquilino quer consertos no advogado, ou se o dono precisa de acesso para fazer os reparos. Nós tivemos acesso ao público o tempo todo. Primeiro, só processos emergenciais, onde os serviços públicos foram cortados ou a fechadura trocada. Agora estamos lidando com todo tipo de processo. Processos de juizado especial civil e certos tipos de despejo. As audiências têm sido por telefone ou Zoom, exceto
em documentos que foram protocolados eletronicamente ou por e-mail. Agradecemos o pessoal do cartório e agora podemos fazer várias audiências com a ajuda de nossos escrivãos. Podemos fazer também mediação através do Zoom para mediar disputas de inquilinos e proprietários. Temos agora a secretaria virtual e o especialista e mediador virtual, onde você pode fazer perguntas. Nós preferimos lidar com as pessoas de forma virtual, por enquanto. Tendo dito isso, o prédio agora aberto ao público, podemos ter audiências presenciais se necessário, mas isso será exceção à regra por enquanto. Não haverá sessões a satélite nos fóruns da região, só haverá audiências presenciais em Worcester. Se você tem uma audiência, não traga ninguém que não seja testemunha consigo, não traga um amigo ou alguém que simplesmente quer observar a audiência. Isso aumenta a ocupação do fórum e evita a entrada de pessoas que talvez tenham audiências e também aumenta o risco para todos. Como o gerente municipal falou, há um moratório de despejos. Pediram para eu não usar a palavra moratório, então, porque talvez vocês não saibam o que é. Eu vou falar o que é. O que isso significa é que não podemos ter pedidos de despejo que não sejam por razões não essenciais. Não essencial seria por falta de pagamento do aluguel, 30 dias de aviso de despejo, sem causa justa, e qualquer outro pedido que não envolve a saúde e perigo ou ameaça a propriedade, a integridade física da propriedade. Se houver alguma ameaça à integridade física e saúde, aí é uma questão de essencial de despejo e pode ser ouvida agora. A moratória, a proibição de despejo está em efeito até 7 de outubro de 2020, ou seja, o proprietário não pode trazer uma ação de despejo, a não ser que seja essencial. Um proprietário não pode começar uma ação de despejo com um aviso de intenção de despejo, a não ser que seja essencial. Depois que a moratória for anulada, começamos a ouvir os processos que já estavam agendados antes da imposição da moratória, ou seja, temos uma série de processos, uns 500 processos, que vamos agendar assim que formos permitidos a fazer isso. Esses serão ouvidos primeiro, aí os processos autuados depois serão agendados também. Vamos tentar fazer isso por telefone ou por Zoom. Quando for permitida a entrada de jurados, começaremos a agendar julgamentos por júri popular também. E, finalmente, só quero falar mais umas coisas aqui. Lembrem que o fórum está aberto, os funcionários estão aqui para ajudar vocês, mas nós estamos tentando saber o que fazer. Estamos confusos também. Muitos perderam parentes, tivemos perdas, problemas. Todos estamos na mesma situação. Por favor, tenha paciência conosco. Também estamos tendo problemas aqui. Se você tiver alguma dúvida, ligue. Se tiver uma audiência por Zoom, por favor, se comporte como se tivesse uma audiência num fórum. Use uma roupa apropriada, reduza as distrações, não tenha um telefone tocando ao lado de você ou pessoas ali perto. Haja como se você estivesse numa sala de audiência real. E saiba que nós estamos tentando ajudar você. Obrigada. Vou passar agora a palavra à juíza presidente da Vara da Infância e da Juventude, Carol Erskine. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de atualizar todos sobre a situação da Vara da Infância e Juventude. Começando em março, todos os juízes e oficiais de liberdade assistida continuando a trabalhar de forma virtual, remota.
Aqui nós ouvimos audiências iniciais, pedidos de detenção por periculosidade e pedidos de medidas de proteção por abuso ou descaso dos pais, autuadas pelos conselhos tutelares. Casos onde o conselho tutelar acha que as crianças estão em risco. Houve várias audiências desse tipo, também pedidos de internação civil por saúde mental e também ações emergenciais. Desde então, e mais recentemente, depois da abertura dos fóruns, continuamos a ouvir a maioria dos processos remotamente e virtualmente, exceto os que forem nominados para audiências presenciais. Por exemplo, processo de ato infracional, onde o menor é apreendido durante o dia e trazido até o fórum para ter audiência inicial e para ser avaliado pelo oficial de liberdade assistida. Se o menor é apreendido durante a noite, a criança é levada até um internato temporário na rua Belmont, em Worcester, e as audiências iniciais são conduzidas remotamente para não ter que trazer menores e as famílias para dentro do fórum, para que os menores possam ser liberados provisoriamente para a custódia dos pais, ao invés de comparecer ao fórum. A nossa secretaria trabalha diariamente para reagendar todos os processos agendados para março, abril, maio e junho. Várias pessoas contataram o juízo para saber do reagendamento dos processos. Estamos entrando em contato com todas as pessoas que tinham processos agendados pelo correio para avisar, além das medidas de proteção, adoção e também medidas de proteção por causa do comportamento dos menores. Meninos desobedientes, que fogem de casa ou que foram explorados sexualmente ou tiveram problemas na escola. Continuamos a ouvir esse tipo de medida de proteção, onde a criança foge de casa ou há indícios de exploração sexual, são emergenciais. Claro que não ouvimos processos sobre comportamento dos menores na escola, porque as escolas estavam fechadas. Falei com todos os superintendentes do condado de Worcester, os superintendentes escolares, notificamos todos os diretores superintendentes escolares que estamos extinguindo todos os processos de evasão escolar e de comportamento de menores. Não podemos agir nesses processos. Há várias maneiras de lidar com os processos, mas não temos recursos para fazer isso. Até agora não vi ninguém dizendo que quer manter um processo de evasão escolar ou comportamento de menor na escola aberto. Durante a fase emergencial da crise, de março, abril, maio e parte de junho, só vimos pedidos de medida de proteção por comportamento do menor em casa se houvesse emergência. Em situações onde não havia emergência, não ouvíamos os processos, porque não havia serviço disponível pelo Conselho Tutelar e os centros de recursos familiares estavam fechados. Mas quem quiser protocolar um pedido de medida de proteção por comportamento do menor, pode vir presencialmente ao fórum e marcaremos uma audiência e nomearemos advogados. Nomeamos advogados para todos os menores na nossa vara, seja um ato infracional ou processo de medida de proteção. Já consideramos de antemão que o menor é indigente e, portanto, tem direito à assistência jurídica. Estamos ouvindo quase todo tipo de processo no momento e estamos agendando julgamentos em processos de poder familiar para daqui a 6 semanas. Qualquer julgamento de extinção de poder familiar, coisas assim, os advogados estão sendo notificados, esses tipos de processos que estavam agendados para serem julgados durante o fechamento foram reagendados e começarão daqui a 6 semanas. Os outros tipos de processos estão sendo ouvidos
virtualmente, a não ser que seja necessário ter audiência presencial em processo de medida de proteção, ato infracional, ou pedido de detenção por periculosidade. Quem quiser informações maiores pode entrar no site do governo, mass.gov, e olhar a seção de informações sobre COVID, o sistema judiciário durante a Covid-19 e clicar na Vara da Infância e Juventude. Obrigado. Quero agora apresentar a juíza-presidente da Vara de Famílias e Sucessões, Leila Kimi. Obrigado, é um privilégio estar aqui hoje e ter o apoio de todos os meus colegas que estão participando nessa reunião comunitária virtual. Junto comigo está Keith Nalbandian, coordenador de serviços. Ele ajuda todos os juízes com todas as mudanças tecnológicas que temos tentado, com as quais temos tentado lidar. Foi um desafio para todos e continuará assim, na medida que aprendemos como fazer o trabalho importante que todas as varas especializadas desempenham nesse estado. Eu sei que o Keith vai me ajudar se eu tiver alguma pergunta muito técnica que eu não tiver resposta. Nós desenvolvemos protocolos que foram atualizados bastante no site do Poder Judiciário, muita informação ali sobre qualquer questão que possa ser da competência do nosso juízo. Nós temos ótimos funcionários na Vara de Família e Sucessões, temos muita sorte de ter os funcionários que nós temos, todos os funcionários do JCM, os escrivãos e todo o contato desses funcionários está disponível no site do Judiciário e há também a orientação sobre quem contatar, dependendo da questão que você quer resolver. Também temos informações sobre o que fazer se tivermos de fechar novamente. Nós conseguimos continuar a fazer audiências virtuais. Temos uma grande variedade de processos na vara de famílias, divórcios, guarda, pensão para crianças, descumprimento de pensão e de divórcios, a tutela de menores, muitos processos envolvendo o Conselho Tutelar, medidas protetivas domésticas. Fazemos muitas coisas diferentes e muito do que nós conseguimos fazer até agora foi de forma emergencial e urgente. Agora estamos tentando achar maneiras de lidar com todos os processos que estão suspensos. Por exemplo, questões envolvendo o Departamento da Receita Federal, a seção que lida com a Receita Federal e pagamento de pensões alimentícias para cônjuges e menores, questões de saúde mental, de interdição de pessoas por problemas mentais. Temos uma força-tarefa de processo de tutela e curatela, para que os advogados tenham uma forma mais organizada de lidar com esses processos. Estamos agendando os nossos processos continuamente, através de telefone, por Zoom. Começamos recentemente a agendar audiências limitadas presenciais, talvez julgamentos que já tinham se iniciado quando a pandemia forçou o fechamento em março, que precisam ser concluídos, ou audiências de contraditório de medidas protetivas, estão sendo agendadas presencialmente, raramente, mas estão sendo.
e novas questões emergenciais que apareceram depois do dia 13 de julho. Estamos nomeando designando 2 das 6 salas de audiência para lidar com questões urgentes e que requerem audiências presenciais. Mas a maioria do nosso trabalho, de agora em diante, continuará sendo por meio virtual, porque estamos tentando manter um ambiente seguro, enquanto ao mesmo tempo desempenhando o trabalho importante que precisamos desempenhar. As salas de audiência, se você vier participar de audiência presencial, você verá que terão uma aparência bem diferente e procedimentos bem diferentes. Todos precisam cumprir esses novos procedimentos que são para o bem de todos, para a segurança de funcionários e de usuários. Há muitas placas novas pelo fórum afora para dizer como você se locomove, onde você pode ir, como entrar em contato com as pessoas. Eu agradeço o apoio que todos ofereceram com respeito a informar o público sobre o grande número de mudanças que vimos até agora. Mudamos bastante o cartório, o funcionamento do cartório, com o apoio do Poder Judiciário. Criamos um cartório virtual, que é bem diferente. Há outros condados no estado que também criaram um cartório virtual que permite que as pessoas entrem em contato com funcionários específicos para fazer perguntas bem específicas, para evitar a necessidade de uma visita presencial ao fórum. É possível protocolar coisas eletronicamente, marcar consultas virtuais, e isso ajudou bastante a evitar protocolamentos presenciais ou interações presenciais. O Keith me falou que semana passada, em um só dia, entre 50 e 60 pessoas utilizaram o cartório virtual. Vamos continuar a expandir esses esforços. Eu acho que isso vai ajudar bastante a reduzir o número de pessoas que precisam estar fisicamente presentes no fórum. O Departamento de Diligências Forenses continua a trabalhar em processo de forma virtual. A chefe do Departamento de Diligências Forenses, Lisa Wong, criou umas medidas muito criativas para manter certos programas em funcionamento, o programa de teste, exame toxicológico e outros. Temos capacidade limitada para fazer intervenção de mediação, disputas e investigação. Isso continuará de forma restrita, dadas as circunstâncias atuais, mas estamos fazendo o possível para, pelo menos, lidar com os processos onde as pessoas não têm assistência jurídica, para lidar com conseguir achar uma resolução, pelo menos temporária, aos problemas das pessoas que pedem ajuda à nossa vara especializada. A Ordem de Advogados local de Worcester tem cooperado conosco bastante. Eles aumentaram o programa de conciliação para nos ajudar em programas mesmo onde a pessoa não tem assistência jurídica, poder resolver pedidos e desempenhar atos processuais com a ajuda da Ordem dos Advogados local aqui de Worcester. É uma grande ajuda que eles têm prestado ao sistema judiciário, e vocês podem imaginar processos envolvendo crianças jovens e tutores, pais que estão em disputa sobre muitas das questões que surgiram com a pandemia, né? A visitação de filhos, horário de visitas de pais e avós, é bem complicado e as coisas continuam mudando. Estamos tentando fazer o possível para lidar com essas questões da maneira mais apropriada, especialmente processos que vêm dos
dos hospitais locais de tutela de pessoas incapacitadas. Eu sei que o Centro de Atendimento Forense tem apoiado bastante a Vara de Famílias e Sucessões e agradecemos o trabalho deles. Eu vejo que o diretor daquele departamento vai falar um pouquinho sobre o departamento aqui também. Quero agradecer o apoio de todos, quero apresentar a diretora do regime de prova, da Maureen Chamberlain. Eu sou a chefe do departamento de regime de prova do juízo de comarca aqui em Worcester. Eu quero falar um pouquinho sobre o que estamos fazendo durante essa pandemia. O departamento de regime de prova continua a supervisar as pessoas que estão em regime de prova. Mudamos alguns dos procedimentos para cumprir com as normas de segurança durante a pandemia, mas estamos prestando supervisão ativa em Worcester e em outras cidades próximas. Estamos instalando tornozeleiras de GPS, estamos instalando e monitorando os bafômetros portáteis conhecidos como SCRAM. Todos os nossos funcionários ou estão trabalhando no fórum ou remotamente. Os oficiais de regime de prova receberam celulares funcionais para que possam ser contatados, seja em casa, seja no escritório. Quem quiser falar com o oficial de regime de prova encarregado do regime de prova deles, podem entrar em contato com a oficial e na secretária eletrônica haverá o número do celular funcional do seu supervisor. E-mail é outro meio bem eficaz para você se conectar com o supervisor do seu regime de prova. Nosso objetivo no regime de prova é fazer valer mandados judiciais e fazer com que os probandos cumpram o regime de prova e consigam passar o regime de prova sem problemas. Eu sei que os últimos meses foram bem difíceis, que além dos desafios diários em casa e no trabalho, que muitas pessoas tiveram outras dificuldades de saúde, de emprego, de cuidado para os filhos, de vício toxicológico e outros problemas. Isso pode tornar o cumprimento do regime de prova mais difícil, mas eu tenho certeza que vamos superar esses obstáculos se você conseguir manter contato com o oficial encarregado do seu regime de prova. É muito importante manter comunicação com o oficial. Queremos que as pessoas tenham sucesso, tenham êxito, consigam passar o período de regime de prova sem problemas. Estamos encaminhando as pessoas a vários serviços disponíveis na cidade, terapia para lidar com as emoções, residências para pessoas que estão lidando com problemas de alcoolismo, avaliações e tratamento de saúde mental, programas de reeducação de agressores domésticos, assistência com empregos e capacidades de administração de vida. Também poderemos encaminhar vocês a grupos de autoajuda e também a reuniões virtuais do NA e do AA. Não expedimos nenhuma notificação de cumprimento de regime de prova simplesmente por falta de pagamento das taxas de supervisão. Sabemos que as pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras, então não estamos considerando isso um descumprimento, o simples falta de pagamento. Eu quero também agradecer quem cumpriu até agora o regime de prova e eu quero incentivar aqueles que não conseguiram cumprir o regime de prova com sucesso até agora, que entrem em contato com
os seus supervisores. A comunicação é essencial. Quem tem um mandado de prisão expedido pelo Departamento de Regime de Prova, por favor, venha até o fórum. O fórum está aberto e aquele mandado poderá ser anulado quando você se apresentar presencialmente. Agora quero apresentar o Matthew Bluan, o diretor do Centro de Atendimento Forense. Meu nome é Matthew Bluan, eu sou o diretor do Centro de Atendimento Forense aqui no Fórum de Worcester. É uma entidade relativamente nova, somos parte do sistema, mas operamos de forma independente das varas especializadas. Nós fornecemos acesso ao sistema judiciário, ajudamos litigantes com informações básicas e com o preenchimento de formulários, coisas assim. Qualquer pessoa envolvida em processo. É importante saber que se você tem um advogado, entre em contato com seu advogado para saber como lidar com o seu processo. Nós não podemos ajudar pessoas que já têm um advogado representando eles. Então, só ajudamos quem não tem advogado. Temos 3 advogados que trabalham aqui, 2 funcionários que são advogados e também estagiários treinados que podem ajudar os litigantes. Temos 8 estudantes universitários e uma estudante de direito que estão nos ajudando de forma virtual esse verão. É bem mais atendimento do que só 3 pessoas poderiam prestar. O que é difícil agora é que, tradicionalmente, as pessoas viriam aqui presencialmente no fórum, entrariam na nossa sala. Normalmente nós lidamos só com pessoas que se apresentam aqui presencialmente, sem hora marcada, não podemos agendar, não podíamos matar. Agora isso mudou. Precisamos ter uma plataforma para fornecer assistência. Aqui em Worcester, fornecemos assistência. Eu comecei aqui dia 30 de março, não houve nenhuma interrupção de serviço. Primeiro por telefone e agora por Zoom. Durante a Covid-19, ajudamos as pessoas com questões urgentes, como medidas protetivas, medidas de proteção contra assédio criminoso, problemas familiares, talvez com abuso de drogas, saúde mental, pessoas que representam perigo a si próprios ou a outros. Podemos ajudar as pessoas a preencher formulários ou encaminhá-los à assistência para conseguir ajuda para os seus parentes. Também podemos ajudar em situações onde há questões urgentes, onde a pessoa, por exemplo, o proprietário do apartamento trocou a fechadura, algo assim. Como a juíza aqui me falou, a maioria do que nós vimos até agora foi questões na vara de famílias envolvendo possível dano ao menor, se não houver mudança de guarda, ou em outras situações, o nomeamento de um tutor, uma terceira pessoa para cuidar de um menor, e também nomeação de curadores para pessoas internadas em hospitais que talvez tiveram um acidente sério ou que são muito idosos. Baseado no nosso feedback, a maioria do contato foi com o processo de vara de famílias, mas também podemos ajudar com outros processos em outras varas. Se você tem um processo urgente, você pode vir aqui, nós ajudamos você com os formulários, aí o juiz decide se é uma audiência presencial ou se vai ser uma audiência virtual. Mas o primeiro passo, se você não tem advogado, seria entrar em contato conosco para ver o que nós podemos fazer. Estamos operando remotamente por Zoom e trabalhamos com o Departamento de Interpretação Forense para conseguir intérpretes de vários idiomas, português, espanhol, crioulo, do Haiti, do Cabo Verde, etc. A melhor maneira de entrar em contato conosco é entrar na nossa reunião Zoom diária, das 9 ao meio-dia.
Também agendamos as pessoas a virem falar conosco de tarde. Os links estão aí. É a melhor maneira de entrar em contato conosco. Achamos que é o equivalente mais próximo a você entrar aqui presencialmente no fórum. Sim, nós estamos aqui parte do tempo, mas não podemos aceitar a presença de pessoas no nosso escritório. Você pode mandar um e-mail, podem vir aqui, várias pessoas aqui no fórum têm o nosso contato, já que o fórum está aberto ao público. O nosso contato está postado em vários cartazes também, e também o pessoal de segurança nas portas tem o nosso contato. Queremos agradecer a paciência do público enquanto montamos nosso novo sistema de atendimento, mas também a paciência que vocês tiveram com a demora nesse tipo de sistema, porque há sempre problemas técnicos, as coisas nem sempre vão tão fáceis como gostaríamos. Então, agradecemos a sua paciência e esperamos que o sistema se torne mais eficiente. Se o seu processo não é urgente, você pode ligar para o número de Disque Ajuda, ou o Disque Ajuda está disponível em português, é só digitar 3 para ser atendido em português. Agora eu vou apresentar a diretora do Departamento de Interpretação Forense, Narda Barrios. Boa tarde. O Departamento de Intérpretes Forenses foi estabelecido com a premissa que todas as pessoas no estado de Massachusetts, tanto faz a capacidade de pessoa de falar inglês, têm o direito de acesso igual ao sistema jurídico e todos os recursos do sistema. O departamento tem fornecido intérpretes em mais de 120 idiomas. Os idiomas mais requisitados são espanhol, português, crioulo do Cabo Verde, do Haiti, árabe, chinês, khmer, russo, vietnamita e linguagem de sinais americana. Agora, com a abertura dos fóruns, no dia 13 de julho, nós fornecemos intérprete e tradução para várias comunidades no estado. Os intérpretes estão disponíveis para pessoas que não falam inglês suficientemente, por telefone, por teleconferência, videoconferência, através do Webex, Polycom, Zoom e presencialmente, quando requisitado pelo juízo. Continuamos disponíveis para entrevistas com advogados, clínicas forenses e audiências como audiências iniciais de processos penais, anulação de mandado de prisão, avaliação de saúde mental, pedidos de detenção por periculosidade. Também estamos fornecendo intérpretes para ajudar no Disque Ajuda em inglês e português. O Disque Ajuda Judiciário trabalha das 8h30 até as 16h30, todo dia, segunda a sexta. Há também informação no site do Poder Judiciário e continuaremos a prestar informações. Você pode ver no site Mass Courts os outros serviços que nós fornecemos. Quero agradecer a interpretação do intérprete Antônio Rodrigues em espanhol, do intérprete Steve Sanford em português, em árabe Fadim Miquel, em Nepali Bindia Jah. Obrigado. E eu quero apresentar agora Elizabeth Serdar, que é a diretora de acesso à justiça do Poder Judiciário. Eu quero agradecer todos que compareceram aqui hoje, tanto os nossos palestrantes como a nossa plateia. Eu quero agradecer o gerente municipal, Augustus, e o diretor de saúde, os intérpretes, os juízes, diretores das varas especializadas, por fornecer
toda essa informação valiosa à comunidade de Worcester. Como várias pessoas mencionaram, estamos fornecendo essa reunião comunitária em 5 idiomas, inclusive o português, e eu quero agradecer os intérpretes que prestaram a interpretação para as comunidades linguísticas que de outra forma não teriam acesso. Eu quero deixar finalmente a informação de contato das várias especializadas, do Disque Ajuda e das informações sobre Covid-19. Aqui está o site geral. Se vocês tiverem qualquer pergunta, liguem para o Disque Ajuda 833-912-6878, digite 3 para ser atendido em português.